Olá pessoal, sou Fabrício Pessoa, mais uma aula aqui da Educação Física, conteúdo dos jogos, e chegou na aula de xadrez. Vamos lá, a gente dividiu o xadrez em algumas partes. A professora Ana Flávia vai estar com vocês, aula do 7º ano, no município de Brejo Amado de Deus. Espero que todo mundo esteja bem nesse finalzinho agora, essa reta final de ano, certo? Particularmente, isso é um conteúdo que eu gosto muito. Queria muito trabalhar com vocês, com todo mundo aí, essa atividade do dia a dia, mas infelizmente a gente está distante, então eu vou tentar fazer um resumo por aqui, beleza? Vamos lá. Eu fiquei com a divisão de regras básicas. A professora Ana Flávia ficou com a parte da origem do xadrez, história e alguns movimentos também. No iníciozinho eu peguei as regras, mas eu vou dar uma introduçãozinha rápida para esse vídeo não ficar muito longo. E no final ele tem um vídeo explicativo de 7 minutos. Então eu meio que acelerei aqui o processo um pouquinho. O jogo de xadrez é um jogo de disputa que requer pelo menos 2 participantes. Algumas versões do jogo aparecem peças claras e escuras. Basicamente é uma turma contra outra, certo? Vocês já vão ter visto aí que o xadrez ele é como se fosse uma guerra, uma batalha, e tem alguns personagens que são rei, rainha, bispo, torre, cavalo. Vou falar de cada um deles. A primeira impressão é um jogo difícil, ainda mais porque o tabuleiro do xadrez é igual ao tabuleiro da dama, e a dama é um jogo extremamente fácil. Aí a gente pensa que o xadrez, por ter mais movimentos, é um jogo difícil, mas na verdade eu diria que é ao contrário. O xadrez é bem legal de jogar, é muita estratégia, é até fácil quando se sabe jogar, se aprender a jogar. Aí jogar bem é igual a qualquer outra coisa, isso requer treino, requer prática, mas é um esporte super bacana e bem fácil de se aprender, beleza? Eu peguei as peças para mostrar a vocês, por isso que o vídeo quero fazer um pouquinho mais curto, certo? Falar das peças um pouquinho. O rei, que é a peça que fica central no tabuleiro, vai ter um vídeo explicativo depois mostrando onde é que o rei começa, mas eu peguei para explicar o que cada peça faz. O rei pode se mover em todas as direções. No caso, só pode mover uma casa de cada vez. Vamos levar em consideração que o rei é um velhinho, né? Ele faz o que ele quiser no nariz dele, mas ele só pode se movimentar uma casa de cada vez. No xadrez, diferente da dama, as peças podem ir para frente, para trás, para um lado e para o outro, como quiserem, exceto o peão, que eu vou falar mais na frente, certo? E um detalhe, o rei é a única peça que não pode ser capturada no jogo. A rainha, assim como as mulheres, a rainha não poderia ser diferente. É uma peça feminina do xadrez e sem dúvida é a peça mais forte. A rainha ela pode se mover na linha horizontal, na linha vertical, na linha diagonal, só não pode pular outras peças. Mas basicamente todo o movimento que a rainha, para onde o nariz dela aponta, ela pode ir até o final desses movimentos. Ela é que nem o rei, só que ela é mais jovem e mais forte, certo? Digamos que é a peça depois do rei mais importante, ela é a peça mais forte. O rei é a principal e ele é a mais forte do jogo. O bispo, cada jogador tem dois bispos. Um fica nas casas brancas e outro nas casas pretas. O bispo é uma das peças mais fáceis de jogar porque a gente vai lembrar do movimento da dama. O bispo é como se fosse a dama. Ele joga nas diagonais, ou seja, se o bispo estiver na casa branca no começo do jogo, ele pode mover-se só pelas casas brancas, fazendo uma diagonal reta sem mudar de direção. Ele pode mudar de direção na jogada seguinte, mas sem ser em uma jogada só ele tem que fazer a linha reta, certo? Também não pode pular outras peças. O cavalo, como vocês estão vendo na imagem, o cavalo é a única peça que pode pular as outras peças. Porém, o cavalo ele tem um pouquinho de diferença do jogo dele.
você for olhar aí as peças que ele atinge, como está mostrando no vídeo, essas peças, essas áreas X, você vai perceber que o cavalo ele anda em forma de L. O que é isso, professor? Vamos lá. O cavalo ele pode andar duas casas para frente e uma casa para o lado, ou duas casas para o lado e uma casa para frente. É o formato de um L mesmo. Duas casas, o lado que o cavalo for duas vezes para frente, ele entra para um lado ou para o outro. E se ele for uma vez para frente, ele tem que completar o L terminando para um lado e para o outro. No vídeo vai explicar melhor a vocês, vocês vão entender bem direitinho essa função do cavalo. É uma peça bem forte também e cada jogador tem dois cavalos também. Recapitulando isso, o rei tem um no jogo, a rainha tem um no jogo, o bispo tem dois, um em cada lugar, o cavalo também tem dois, e essa próxima peça também, que é a torre, que é uma peça super forte, que ela se movimenta tanto para frente quanto para trás, quanto para um lado para o outro, na vertical e na horizontal. Ela também tem duas. As torres são a gente chama de torres, são guardiães. São excelentes peças de ataque no xadrez e também fazem defesas incríveis. E por fim, não menos importante, o peão. O peão é a linha de frente. Cada casa do xadrez, que são 8 casas, tem o seu peão de segurança. Ou seja, a gente tem 8 peões em cada parte do xadrez. No texto que eu estou deixando para vocês, eu vou falar de alguns movimentos do peão, como por exemplo, a captura do peão é diferente na diagonal, o peão tem algumas funções especiais, como por exemplo o almaçã ou a promoção, que são coisas que a gente vai falar na próxima aula, mas vocês já vão ficando habituados. O que eu quero mostrar a vocês é que o peão ele se movimenta para frente uma casa só, exceto quando o peão está na sua casa base, ou seja, quando ele está na base da frente das peças dele, ele tem a opção de se movimentar uma ou duas casas, como está mostrando. Se você for olhar aqui o peão de B2, ele pode pular tanto para B3 quanto para B4, opcional. Mas se o peão tiver saído da casa dele, por exemplo, como está aqui em F4, ele só pode passar uma casa para frente, certo? Basicamente eu quero que vocês entendam isso do peão, somente isso. Nos movimentos especiais, o roque. O roque é um movimento de defesa que você pode fazer quando for sua vez de jogar, onde você troca de lugar com o rei e a torre. Qual a condição para isso acontecer? Você não ter mexido no rei e na torre ainda durante o jogo. E o roque ele troca de posição literalmente. Nessa imagem aqui do lado, vocês podem estar observando que o rei está na casa 1E e a torre 1H. E eles passam do lugar. O rei vem para 1F, o rei vem para 1G e a torre para 1F. Esse é um movimento que faz para defesa do rei. Ele pode ser feito em qualquer momento do jogo, desde que você não tenha feito a opção de mexer neles por alguma coisa, certo? É um jogo de defesa, movimento de defesa. E uma coisa que a gente sempre diz, sempre que você puder fazer o roque, faça. É uma forma de defender o seu rei e colocar a torre para atacar, que é a função principal dela, que é o ataque. E detalhe, o rei não pode estar sob ameaça, que a gente vai falar também mais na frente o que é essa ameaça do rei. Outros movimentos especiais, apareceu aqui a promoção do peão. Tipo, se o peão conseguir chegar de casa em casa até a casa do adversário, até o ponto do adversário, o peão ele se promove para outra coisa que ele quiser. Exceto o rei, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser uma rainha, pode ser uma torre, pode ser um bispo, pode ser um cavalo. Geralmente essa promoção do peão ela é a promoção de rainha, que é a peça mais forte, e obviamente quem tem uma rainha tem vantagem, quem tem duas tem mais vantagem ainda. Quando tem duas rainhas no jogo, praticamente a partida se acaba bem rapidinho, porque você fica com muita força. Tipo, uma peça podendo fazer todos os movimentos já é bom. E você ter duas, entendeu? Vou mostrar também para vocês no vídeo explicativo
a questão da promoção do peão. E como jogar xadrez? São dos últimos slides. Antes de começar o jogo, o sistema sorteia automaticamente a cor das peças e o jogador vai alternando. Sempre começa a jogar com as brancas. Vou gastar o sistema aqui porque desse texto fala do... A gente pegou esse resumo de uma parte de jogo eletrônico. Mas geralmente você faz uma escolha na mão e consegue, a partir quem tirar a peça branca começa jogando. Fala também das opções por tempo. Você pode utilizar o tempo ou não no xadrez. Geralmente jogos com tempo são jogos mais dinâmicos para quem tem mais prática. E como eu falei no início, precisa de 2 jogadores: o cheque e o checkmate. O que é isso? Cheque é quando você coloca o rei do outro em perigo. Vamos para o objetivo do xadrez. Qual é o objetivo do xadrez? Professor, o que é que a gente faz no xadrez? O xadrez só tem um objetivo, que é você deixar o rei afogado, encurralado, sem poder se mexer. Tipo, todas as peças podem ser capturadas, exceto o rei. Então você tem que prender o rei de uma forma onde o movimento que ele fosse mexer, ele não pode. O rei é a peça que não pode ser capturada. E esse movimento, aí que entra o charme do xadrez. Ele tem que ser anunciado, tem que ser dito. Você não pode chegar e dar um cheque, depois se o cara não sair, dar um checkmate em seguida. Não. Você tem que, quando você atacar o rei do adversário, você tem que dizer a ele, cheque. E ele, obrigatoriamente, ele tem que sair dessa condição de cheque. Caso ele não consiga, é porque é o checkmate, entendeu? E sendo checkmate, quem deu o checkmate foi o vencedor. Como está aqui explicando no próximo tópico, isso que eu falei, não é possível realizar uma jogada que coloque seu próprio rei em xeque. Você não pode pegar o seu rei e botar ele numa jogada que, como é que eu posso dizer, que deixe ele em perigo. Ou você, tipo, se tiver alguma peça na frente, você não pode tirar a peça da frente se essa peça que você tirar deixe seu rei em perigo. Certo, pessoal? Basicamente o xadrez é isso. Lógico, ele é complexo. Já fui falar com vocês a história, falado como montar as peças no tabuleiro. Essas são as regras básicas. Mas tem um vídeo explicativo aqui para vocês que vale muito a pena assistir. Certo? Então vamos lá aguardar. Eu vou ver se dá para comentar alguma coisa. Mas eu gostei bastante desse vídeo quando eu coloquei ele como conteúdo da aula. Bom, pessoal, esse é o nosso tabuleiro de xadrez completo, pronto para se dar início ao jogo. O nosso tabuleiro ele é composto por 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, um rei e uma rainha. Logo de início nós iremos aprender os movimentos das peças, como cada um se locomove, como cada uma ataca. Logo de cara vocês vão ver que é um tabuleiro de xadrez simples, que é o mesmo que é usado para jogar dama também. Só tem algumas pequenas regras que mudam do xadrez para dama, porque cada peça tem um movimento diferente e cada peça ataca de uma forma diferente. Então vamos iniciar primeiro com os peões, porque são as primeiras peças do xadrez que se movimentam. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um famoso ditado que fala que no xadrez os peões vão primeiro, porque eles são as primeiras peças do xadrez a se movimentarem. Pronto, a posição inicial das peças são essas. Sempre as brancas vão primeiro. Existem as brancas e as pretas. Agora, com todas as peças posicionadas, nós daremos início ao nosso jogo. De início, os peões vão primeiro, como eu já falei. Os peões são essas primeiras pecinhas aqui do tabuleiro, pessoal, ó. Essas 8 pecinhas iguais aqui da frente são os que ficam na frente, são a comissão de frente do tabuleiro do xadrez. O que acontece? Os peões, quando eles saem da sua linha inicial, ele pode movimentar uma ou 2 casas. Então o movimento do peão é sempre pra frente e ele sempre ataca de lado. Dessa forma aqui, ó. Como eu falei, de início ele se movimenta uma ou 2 casas. A partir daqui ele já não movimenta mais 2 casas. Só a partir do momento que ele sai da primeira linha, que é essa aqui. Quando ele sai daqui ele pode movimentar uma ou 2. Depois daqui ele só pode andar uma casa por vez. Então o peão ele sempre movimenta uma ou 2 na primeira linha. E ele sempre anda pra frente. E a única peça do xadrez que não volta
Todas as outras podem voltar. Tipo, se ele andar daqui pra aqui, ele não pode voltar mais pra trás, ele vai sempre em frente. Ele não pode mais voltar. É a única peça do xadrez que não pode voltar pra casa anterior que ele está. E pra atacar, ele ataca de lado. No caso, se esse aqui estiver aqui e esse aqui estiver aqui, esse branquinho aqui não pode atacar esse escuro. Por quê? Porque ele só ataca na diagonal. Ele anda pra frente e sempre ataca na diagonal. Ou seja, essa peça teria que estar aqui para ele atacar. Então eu faria isso aqui, ó. Pegaria a peça do meu adversário. Esse é o movimento do peão. A próxima peça é a torre. A torre é uma das peças mais fáceis de se movimentar do xadrez e de controlar, porque ela tem movimento muito fácil. Ela anda sempre na vertical ou na horizontal. Ela anda quantas casas ela quiser, mas contanto que ela não fuja dessa lei, dessa regra, que é andar na vertical ou na horizontal, que vem a ser isso aqui, ó. Ela pode andar daqui pra cá, quantas casas quiser. Daqui ela pode vir pra cá, daqui ela pode descer pra cá, subir de novo, vir pra aqui pro meio, mas contanto que ela não saia desse formato, que é um formato vertical e horizontal. É a peça mais fácil de se movimentar. Ou seja, ela ataca a peça que está no final onde ela vai ficar. Como, por exemplo, aqui. Esse peão está lá, ela pode vir aqui e pegar o peão tranquilamente e ficar no lugar dele. Agora nós iremos para o cavalo. O cavalo é uma das peças mais interessantes do xadrez porque ele é a única peça que pode pular a outra. Ele anda em formato de L, gente. É muito fácil, muito simples. É a forma que o cavalo se movimenta. Por quê? Você vai contar da casa que você está, 3 casas. Na 4ª casa ele vai virar ou à esquerda ou à direita. Ou seja, 1, 2, 3. Como ele se movimenta em formato de L, ele vai virar ou pra cá ou pra cá. Vocês viram que formou um L, né? Ó, pra cá dá um L e pra aqui também dá um L. O cavalo, ele sempre anda em formato de L. Não importa onde ele esteja, ele pode andar quantas casas quiser, mas que seja em formato de L. E a única peça do xadrez que pode pular a outra. Guardem bem essas regras, tá? O peão, ele é a única peça do xadrez que não pode voltar atrás. O cavalo, ele é a única peça do xadrez que pode pular outra. E assim vai. Por exemplo, digamos que ele está aqui. 1, 2, 3, 4. Formato de L. Aqui ele tem várias opções de como se locomover. Como, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Formou um L. Ou aqui, 1, 2, 3, 4. Formou um L. Não importa o lado ou a direção que o cavalo se locomova. Ele sempre vai andar em formato de L. Agora nós vamos para o bispo. O bispo também é uma das peças bem fáceis de se movimentar do xadrez porque ele anda em formato diagonal e ataca em diagonal também. Simplesmente isso aqui, ó. Ele anda quantas casas ele quiser, contanto que seja no formato diagonal. Daqui ele pode vir diretamente para aqui, pode voltar, pode vir para aqui. Vocês estão vendo que tem uma certa regra aqui, né? Ele sempre anda em formato diagonal. Esse é o segredo. O bispo é muito simples de locomover e ataca sempre a peça que estiver na sua frente. Não tem segredo também para ele atacar, sempre em formato diagonal. Aqui, aqui, ou daqui ele pode vir para aqui, daqui ele pode vir para aqui. Enfim, formato diagonal. Agora teremos o rei. O rei, gente, é uma das peças que eu diria mais inútil e mais importante do xadrez. Por quê? O rei, ele se movimenta quantas casas ele quiser. Mas ele só pode se movimentar uma casa apenas. Digamos, ele está aqui no meio. Ele pode vir para aqui, ele pode vir para aqui, mas uma casa apenas. Uma jogada por vez, ele vai se movimentar uma casa só. É a peça mais importante do xadrez, é o rei. Por quê? Porque você tem que proteger ele com todas as suas peças que você puder. Porque o rei é a única peça também que não pode ser devorada no xadrez, digamos assim. Sempre quando o rei está em perigo, a gente chama de cheque. E quando o rei não tem saída, é checkmate, que é o fim do jogo. Então, quando o seu rei está encurralado, você tem que libertá-lo de todas as formas que você puder. Tem que usar todas as peças que você tiver para libertar o seu rei. E por último, que pra mim é a peça mais importante do xadrez, a rainha. Ela se movimenta para qualquer direção que ela quiser, quantas casas ela quiser. Ela só não pode pular por cima de outra pedra, mas ela pode se movimentar para qualquer direção. Para mim é a peça mais importante do xadrez, é a rainha. Então qualquer direção que ela quiser, ela pode se movimentar. É muito bom jogar xadrez. O bom do xadrez é esse, gente. É que cada peça tem um movimento diferente. Até você aprender, pode demorar um pouquinho de tempo. Eu demorei, eu acho que 2 dias para aprender, mas aprendi com um amigo. Inclusive quero mandar um abraço para ele, chamado Genilson. Ele é ótimo também no xadrez. A gente jogava bastante, sinto falta dessa área. Mas basicamente é isso. Depois... Bom, pessoal, viram aí... Posso voltar com outro vídeo explicando a jogada, os lances, tudo que tem. Tem muitas técnicas para vencer, tem muitas jogadas diferentes. Então, se vocês quiserem, depois futuramente eu posso voltar e mostrar um vídeo no futuro. Mas esse basicamente é isso, só para vocês conhecerem como é que é o xadrez, também quando vocês jogam xadrez. Bom, pessoal, basicamente é como o rapaz do vídeo falou.
Esse é um vídeo explicativo de como se joga, de como as peças se movimentam, mas não é assim como se joga. A partir desse conjunto de movimentos, existe o que a gente chama de regra de ataque, regra de defesa, estratégia. Uma coisa é certa, quem aprende a jogar xadrez se apaixona e não deixa de jogar mais não. Isso aí é uma coisa que você sabe alguém que conhece jogar assim e tem vontade, se interessa, você vai em cima que você aprender vai ser muito bom, muito divertido e você vai levar a estratégia do xadrez até para sua vida, beleza? Tô deixando o roteiro de estudo, tô deixando a pesquisa, tô deixando também o mini-jogo de xadrez do texto. Vocês vão responder o roteiro de estudo de acordo com esse texto, com esse vídeo e com o texto. E até a próxima aula, beleza? Valeu, pessoal. Fabrício Pessoa, tô ficando por aqui. Abraço a todos.